Olá, sejam bem-vindos. Neste vídeo eu vou estar a falar sobre o uso do ponto de interrogação. E para tal vou abrir já a minha aplicação, o Cisco Pack Tracer. Enquanto ele vai abrindo, o ponto de interrogação ele é usado para mostrar, ou seja, ele é um comando de ajuda e é utilizado para mostrar uma lista de comandos pertencente a um determinado modo de configuração. Como vimos no modo anterior, você já sabe quais são os 5 modos de configuração que nós mostramos aqui. Falamos do modo de configuração de usuário, o modo de configuração privilegiado, o modo de configuração global, o modo de configuração de interface e o modo de configuração de linha. Estes não são os únicos, existem vários modos de configuração, mas eu mostrei apenas esses, que são aí os iniciais. E cada modo de configuração, eles possuem uma lista de comandos que pertencem ao respectivo modo de configuração. Então, para sabermos quais comandos pertencem a um determinado modo de configuração, então é usado o ponto de interrogação. Eu venho aqui para a lista de dispositivo, vou escolher novamente o roteador 2811 e vou arrastá-lo aqui para a nossa área de trabalho. Vou clicar sobre ele e a seguir vou então escolher aqui a aba Command Line Interface ou simplesmente CLI. Repara que o roteador vai novamente fazer o arranque ou o boot. Vamos aguardar um instante. Ok, então vou dizer que não quero continuar com essa configuração, este diálogo de configuração. Enter, Enter mais uma vez. Então estou aqui no modo de configuração de usuário e para eu saber quais comandos funcionam aqui no modo de configuração de usuário, então a seguir eu vou colocar aqui o ponto de interrogação. Então repara, abriu ali uma lista de comandos. Estes comandos são os comandos que são aceitos aqui no modo de configuração de usuário. Se escrevemos um comando que não pertence ou que não estiver nessa lista, então ele vai apresentar uma mensagem de erro. Eu vou habilitar o roteador através do comando enable, já conhecemos esse comando. Ele vai nos permitir entrar para o modo de configuração privilegiado e em seguida vou colocar também o ponto de interrogação. Repara, abriu também uma lista dos comandos que são aceitos aqui no modo de configuração, e para visualizarmos outros comandos que estão embaixo ou por baixo, basta clicar continuamente Enter, Enter, Enter e você vai ver os comandos que estão por baixo. Então, da mesma forma como no modo de configuração de usuário, se digitarmos um comando que não estiver nessa lista, então é apresentada uma mensagem de erro. Então já vimos aqui duas listas de comandos pertencentes aos modos de configuração de usuário e o modo de configuração privilegiado. Vou escrever o comando configure terminal para entrarmos no modo de configuração global. Enter, e vou então também digitar aqui o sinal de interrogação ou ponto de interrogação. Repara que abre também a lista de comandos pertencente a esse modo de configuração. Não vou dar muitos detalhes sobre ele. Se você tiver alguma dificuldade com o inglês, tem ali o comando e uma breve descrição daquilo que esse comando faz. Então você pega um dicionário, vai no tradutor do Google e vai lá ver o que é que significa cada uma dessas explicações breves. Então vou clicar aqui Enter continuamente para ver o resto de comandos. Tá aí. E vou entrar agora para o próximo modo, que é o modo de configuração de interface. Escrevendo então o comando interface fast Ethernet e vou escolher a porta, que é a porta 0 barra 0 e Enter. Então vou clicar aqui, vou colocar aqui o ponto de interrogação. Pronto, então está ali a série de comandos ou a lista de comandos que pertencem a esse modo de configuração da interface. O que é que nós podemos configurar nesse modo? Eu vou fazer um exit para sair
exit, voltamos para o modo de configuração global e vou entrar para o outro modo, que é o modo de configuração de linha, line console 0, enter, e vou também colocar aqui o ponto de interrogação, e você repara que abriu também a lista de comandos pertencentes a este modo de configuração. Agora você também pode utilizar o ponto de interrogação depois das iniciais de um determinado comando. Por exemplo, eu vou escrever aqui, deixa eu ver um comando aqui que é aceite, o segundo comando, databit. Por exemplo, vou escrever DA e colocar aqui o ponto de interrogação. Veja o que aconteceu. Ele apresenta o comando completo. Então isso é uma grande ajuda quando nós esquecemos, por exemplo, como é que se escreve um determinado comando. Se você tiver uma dúvida, escreve simplesmente as iniciais do comando e coloca o ponto de interrogação, que ele vai te apresentar como se escreve aquele respectivo comando. Então estou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. É isso que eu queria mostrar nesse vídeo, como descobrir a lista de comandos de um determinado modo de configuração. Então isso é feito usando o ponto de interrogação. Espero que vocês tenham gostado e até ao próximo vídeo, onde eu vou falar sobre o uso do comando exit.